Bom dia, pessoal. Bom dia. Vocês sejam todos bem-vindos ao nosso grupo de apoio e acolhimento psicológico com o psicólogo Celso Jardim, aqui no grupo da terceira idade Chiquinha Gonzaga, situado à Rua José Vieira, 246A, Jardim Colorado. Sejam todos bem-vindos. Aproveitar muito essa palestra com o nosso psicólogo. Obrigado, Terezinha. Obrigada. Bom dia a todos! Bom dia! Bom, todas as terças-feiras, como a Terezinha Vidotti, presidente do Clube da Melhor Idade Chiquinha Gonzaga, anunciou, a gente tem esse encontro de apoio e acolhimento psicológico, né? E hoje será uma palestra, ao encerramento é claro que nós fecharemos a transmissão para perguntas, e como o tema de hoje é muito denso, é muito profundo e traz muitas questões, e a relevância também do tema, né? Depressão, também chamado mal do século, e que hoje é responsável por ter o número de muitas pessoas afastadas. É a segunda doença que mais afasta pessoas do ambiente de trabalho, né? Eu vou agora, nesse momento, também compartilhar, e você também que está assistindo agora pode compartilhar também com os amigos na rede social, para que eles também acompanhem esse nosso encontro, essa nossa conversa, esse nosso diálogo tão importante para falar sobre a depressão. Então, eu vou compartilhar aqui nas redes sociais. A gente clica aqui e as pessoas que estão em casa, né, têm essa possibilidade de acompanhar essa palestra, que é importante, claro, né, com certeza, né? A informação é fundamental. E a gente coloca aqui e eu vou escrever ao vivo para que as pessoas venham participar conosco desse momento. Pronto, aqui a gente já compartilhou. Vamos agora abrir aqui. E vamos pegar o tema de hoje, que é a depressão. Mês de janeiro, né, encerrou agora recentemente, considerado o mês da saúde mental, e a cor é a branca, né? Saúde mental que é fundamental para que a gente possa viver bem. Eu estou bem distante das pessoas aqui, né? Então eu vou fazer isso aqui, olha, para você entender o que eu falo melhor. Então eu estou tirando a máscara e assim você tem uma melhor compreensão. Bom dia, Zilda, né? Do tema que vamos trazer hoje, as informações que são tão importantes. Nós vamos entrar alguns números, vamos citar algumas palavras que talvez não seja do domínio popular, e eu preciso que seja bem claro aqui. Se houver algum probleminha na transmissão, é porque o sinal não está muito bom, mas não desista, continue aí, e essa live ficará, claro, registrada, você pode assistir depois e compartilhar com os amigos. Mas como eu estava dizendo, janeiro é o mês da saúde mental, mas saúde mental a gente tem que falar o tempo todo, né? Aquele ditado famosíssimo, né? Mente sã, corpo sadio. Quando a gente cuida bem da nossa mente, o nosso corpo corresponde. Quando a gente descuida do nosso emocional, o nosso corpo começa a sinalizar com outras doenças, as chamadas doenças psicossomáticas. Psico porque vem do psique, vem dessa questão do pensamento, do cognitivo, e somático que vem do corpo, né? Então são doenças oportunas que surgem quando o nosso estado emocional não se encontra bem. E quando a gente fala de funcionamento do nosso cérebro, os transtornos mentais, né, que trazem sofrimento, a gente logo se lembra da depressão, né? Duas doenças muito populares, que é a depressão e a ansiedade. E eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um dos líderes, né, nesse ranking. Na América Latina, o Brasil lidera com o maior número de pessoas diagnosticadas com depressão. A gente perde aqui para os Estados Unidos.
Pelas estimativas, né, é em torno de 16 milhões de pessoas no Brasil diagnosticadas com depressão. Mas quando a gente olha para o panorama mundial, são mais de 300 milhões de pessoas acometidas pela depressão. Então a gente percebe que é algo muito sério. A depressão é uma doença, no Brasil, ela é a segunda doença, patologia, que mais afasta as pessoas do ambiente de trabalho. Eu lembro, porque eu tenho a minha formação primeira na área de música, na área de canto, e eu fiz estágio na Santa Casa na área de voz, fono, e lá eu encontrava muitos e muitos professores que eram afastados, né, do magistério por causa de problemas na voz. Hoje, né, há muitos professores também que ainda sofrem com essa questão da voz, mas também o número maior é de professores com transtornos mentais, e um deles é a depressão, que afasta, e a depressão afasta a pessoa, é diferente às vezes de um problema como dentro da cardiologia. O que mais afasta as pessoas é os problemas musculares, as dores, as lombardias, todas essas questões é o que mais afasta a pessoa. Só que o período de recuperação, por incrível que pareça, gente, é menor do que a depressão. A depressão não é algo que se resolve de uma hora para outra. Quando nós falarmos sobre os tratamentos, que será na próxima semana, né, nós vamos falar da questão dos medicamentos, como eles atuam. E nós temos essa questão do imediatismo. Você está com dor de cabeça, aquela dor intensa, você faz o quê? Você toma um analgésico e espera que em questão de minutos faça efeito. E a dor sumiu. Quase fiz propaganda agora, né? Tomou, sumiu, né? Não é bem assim? Está com dores no estômago, você toma um antiácido e você espera o alívio de imediato. Está com uma dor aqui, ó, nas juntas, né, que vocês falam bastante, junta, passa uma pomadinha, né, de cânfora, aquelas coisas todas, e aí você fala, puxa, que alívio. Todos nós queremos alívio de imediato, é ou não é? Não é? Só que em relação a transtorno mental, quando o problema é psicológico, não tem essa melhora de imediato. E mesmo a medicação, ela leva um tempo, né, que vai de 3 meses até mais para começar a fazer efeito. E muitas pessoas desistem do tratamento porque esperam que seja como uma dor de cabeça, que toma analgésico e já resolve de imediato. Dentro do tratamento que nós vamos falar na próxima semana, que é a luz que surge no fim do túnel, que o tema da nossa palestra hoje é depressão, há uma luz no fim do túnel. Acompanharam bem. Então o que acontece? Quando você, semana que vem, para vocês não perderem, tá? Então, próximos capítulos, é que nem novela aqui, um pouco mais curta, é uma série, né? Na próxima semana vamos falar da questão dos tratamentos, dessa luz. E a outra, eu falei da medicação, é a psicoterapia. A terapia é fundamental, mas também a terapia é assim, eu vou marcar uma consulta com um psicólogo, né? E vou sair de lá com o problema resolvido, acabou a minha depressão. Não é assim, né? É todo um processo. Para chegar à doença, ela foi evoluindo para trazer, né, uma solução para esse problema. Também vai ser de forma paulatina, né? Lentamente, com passo a passo, com a participação de cada um. Então eu abro falando dessa questão do número de pessoas com depressão. Isso que eu falei para vocês de 300 milhões no mundo inteiro, 16 aqui no Brasil, né, são pessoas diagnosticadas, mas há muitas pessoas que sofrem com a depressão e não sabem que estão o quê? Com a depressão. Por isso que essa questão do que nós temos aqui, esse serviço informativo, esse espaço que o Clube da Melhor Idade Chiquinha Gonzaga oferece, é para trazer conhecimento, né? O conhecimento liberta as pessoas. Fazendo uma analogia, né, com as escrituras, na verdade vos libertará. O conhecimento é que liberta, porque você tem como buscar uma solução. Na nossa ignorância,
a gente acha que às vezes a coisa é normal, e esse conceito de depressão, só pegar uma aguinha aqui, depressão é uma doença. Mas será que todos acham que é uma doença, gente? Não, disseram aqui na nossa plateia, né? Eu estou com plateia aqui, né? Nem todos consideram depressão como doença. Aí, para essas pessoas que não consideram que a depressão é uma doença, a doença o que é? Doença é um câncer, doença é uma pneumonia, doença é uma trombose. Para essas pessoas, quando alguém fala determinada pessoa está com depressão, o que alguns acabam julgando? Depressão é frescura, exatamente, frescura. Falta do que fazer. Que mais? Podem falar, não tem problema. Falta de fé. Você está faltando fé aí para você, né? Que pessoa que tem fé. Você não tem, é mole, não tem iniciativa. Pessoa fraca, não é? Não é depressão muito associada com essa questão da pessoa fraca, que não tem ação. Olha que mais que pode se dizer: depressão é frescura, é manha, preguiça. A pessoa é muito preguiçosa, imagina que ela tem depressão. E o que nós vamos hoje conversar a respeito de depressão, quem ainda pensa assim, né? Eu acho que espero, né? Acredito, né? Que mude de opinião, porque depressão não é nada disso, desse conceito que as pessoas fora criam. E aí o que acontece? Quando a pessoa tem os sintomas que nós vamos falar, dos sintomas da depressão, e é importante, porque quando você tem um problema, e isso acho que dificulta, porque as pessoas fazem sempre analogias, comparações de uma doença com a outra, né? Você fala assim: olha, eu estou com um problema de diabetes, né? Como é que você soube que estava com diabetes? Como é que você sabe que está com diabetes? Exame, né? Aqui, né? Na veia, tira o sangue, né? Colesterol, como é que você sabe? Da mesma forma. Pressão arterial elevada, hipertensão, como é que faz? Medindo, né? Então são coisas que numericamente tem aparelhos que fecham o diagnóstico. Fica mais fácil? Fica, claro, o número que está registrado, você acaba não contestando. No caso dos transtornos mentais, não tem um aparelhinho para falar assim: olha, achei aqui uma depressão, achei uma bipolaridade aqui, achei uma TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Não tem esse aparelho. Então o diagnóstico é clínico. O que é o diagnóstico clínico? Você vai procurar um especialista na área. Quem é o especialista na área que pode diagnosticar, fechar um diagnóstico em relação ao transtorno mental? É o psiquiatra, né? O psiquiatra ele vai ter essa possibilidade, né, de fechar um diagnóstico, né, sobre: olha, você está sofrendo de depressão. O psicólogo, que é o meu caso, eu sou psicólogo, né? Nós vamos fazer um processo terapêutico, tratamento. O tratamento, né, deve ser acompanhado por um psicólogo, juntamente em parceria às vezes com o psiquiatra. Então, quando você tem essa questão, como é que vai descobrir? O psiquiatra vai descobrir que você sofre de depressão ou outro transtorno mental que possa existir. TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? E essas outras questões que aparecem. Como? Através do seu relato, da forma que você vai dizer a ele, né? Então o que você vai contar? Você vai relatar o que você sente, o que você pensa, né? Como é que é o seu dia a dia, relatar, né? De forma clara, verdadeira. Quando a gente oculta algumas coisas do profissional que está tentando fechar um diagnóstico clínico, você dificulta o trabalho dele e pode até atrapalhar na hora de fechar esse diagnóstico. Então é através do que? Desse diálogo que você vai ter com o profissional, que ele vai, dentro de que nós vamos falar aqui, né, de uma série de fatores, chegar a uma conclusão se você está com depressão ou
ou não. Então há esse relato. Por isso que é importante, né? Quando você faz uma autoanálise primeiro, olha, eu sinto isso, eu não senti assim, mudou isso, eu percebo todas essas coisas, os mínimos detalhes, aquilo que você acha que não é tão importante, você deve transmitir ao profissional que vai estar à sua frente. Você tem que trazer esse relato. A partir desse momento é que ele pode fechar um diagnóstico e falar, vamos, né, você tem a depressão e vamos trabalhar no sentido de tratamento. E aí começa esse processo. Então é um diagnóstico clínico. Por isso, aí se chegar em casa e falar, olha, o psiquiatra falou que eu estou com depressão. Aí o familiar, mas cadê? Tem algum papel aí, algum exame que você fez? Não, foi conversando com ele. Conversando, você percebe que há uma resistência das pessoas aceitarem a depressão. É diferente quando você mostra, olha, esse aqui é o resultado da biópsia, infelizmente deu positivo, né? Está ali no papel. Na questão da depressão, não. Então, para muitas pessoas, a depressão acaba sendo isso que vocês falaram no começo: frescura, falta de que fazer, falta de fé, preguiça, manha, tudo isso acaba entrando nessa questão da depressão, e isso de certa forma desmotiva as pessoas a procurarem ajuda, a se manifestarem, que elas falam, se eu falar que eu estou com depressão, vou achar que eu sou o quê? Um preguiçoso, que eu estou justificando a minha falta de ânimo, de vontade de fazer as coisas, que eu sou uma pessoa que não tem fé, eu vou ser excluído na minha comunidade, porque eu sou fraco, estou com depressão. Então a pessoa às vezes não procura nem ajuda e nem verbaliza para outras pessoas, ela esconde, como se fosse uma coisa errada, né? Esconder a própria doença. Já pensou? E como eu falei para vocês, quando a gente fala, quando a gente tem essa abertura, a gente se sente melhor, se sente mais leve. Quando você guarda para você, é um fardo que você carrega sozinho. Então, isso que a gente tem que informar, falar. Por isso que essa palestra está sendo gravada. Você pode compartilhar. Você tem uma amiga e você se preocupa com ela, com ele, um familiar, né? Compartilhe essas informações. A gente não tem a verdade para tudo. Quando você procura informações sobre depressão é um tema que eu falo há muito tempo, né, sobre a questão da depressão, mas eu estou sempre me atualizando, porque dentro da área da saúde é a área da ciência, né? Tudo que se atualiza, se moderniza, tem mais informações, mais pesquisas. Uma pessoa que se informou sobre determinado tema na área da saúde, na área da ciência, há 10 anos, e continua repetindo o que aprendeu há 10 anos, gente, ele está com informações incompletas e às vezes até erradas. Então quem trabalha nessa área, quem quer essa incomodidade, não fica na área da saúde, porque a área da saúde, enquanto a gente está aqui, os cientistas estão pesquisando uma série de coisas, né? E a depressão, ela é um tema, é um assunto, é uma abordagem que é sempre atualizada, porque o número é muito crescente de pessoas que são acometidas com a depressão. E a gente vê resultados em todos? Nem sempre. Nós vamos falar que às vezes a medicação, às vezes não traz o resultado tão necessário se a pessoa também não tiver o acompanhamento da terapia. Algumas pessoas resolvem só com a terapia, outros, dependendo da medicação, tem que ser uma medicação mais moderna. Então há uma série de fatores que a depressão não é uma coisa tão simples e tão fácil de ser resolvida. Trabalha essa questão da paciência, da perseverança da pessoa e do querer também, né? Se eu não quiser me tratar, se eu não quiser, eu não vou dar nenhum avanço em relação à questão da melhora do bem-estar, da minha qualidade de vida. Eu tenho que querer, mas é muito importante esse apoio familiar dos amigos, e isso é um grande problema que a gente enfrenta, porque às vezes os familiares desconhecem, são ignorantes no sentido de compreender o que é a depressão, e acabam não incentivando. As cobranças que às vezes surgem em função de uma pessoa com depressão acabam aumentando essa depressão. Então uma das coisas que ocorre muito numa pessoa que sofre com depressão é sentimento de culpa, porque ela se vê numa situação que ela não gostaria de estar,
sem motivação, nós vamos falar com mais calma sobre isso, sem motivação, sem disposição, sem energia, numa tristeza profunda, num isolamento social, não é nem por causa de pandemia, isolamento mesmo, aquele isolamento dentro de casa, da pessoa ficar trancada às vezes no quarto. Quando eu falo de luz no nosso tempo da palestra, tem muito a ver com uma pessoa que vive com a depressão. A luz incomoda, literalmente a luz incomoda. Então é janela fechada, é escuro, e ela fala: puxa vida, eu queria fazer alguma coisa, eu queria limpar a casa, eu queria arrumar meu quarto, eu queria estudar, eu queria trabalhar, mas eu não consigo. Há um peso, há um fardo, há uma falta de energia, eu só quero ficar deitado. E aí ela se culpa por não conseguir, e às vezes vem a pessoa mais próxima e fala: isso daí já é preguiça, isso daí já é falta do que fazer, né? Desse jeito não dá, não tem condições. Esse tipo de comentário faz o quê? Com que a pessoa se afunde mais. Então, quem ama, essa frase que eu gosto muito, que é tão antiga: quem ama, cuida. Quem ama, cuida, né? Então, o cuidado tem que ser sempre presente. E cuidar, é fácil a gente se relacionar com pessoas saudáveis, ou não é? Pessoas que concordam com tudo com o que a gente faz, com o que a gente quer, pessoas participativas. Quem é que não gosta de conviver com pessoas alegres, que estão sempre com um sorriso, né? Motivadas, disponíveis? Você pode me ajudar aqui, ó, a gente vai fazer um almoço especial. Opa, conta comigo. Nós vamos encher laje. Lembra disso como é que era antigamente, né? Pode contar que a gente vai lá no domingo, lá vai ter um churrasco, uma cervejada. Vamos todo mundo ali. Você não quer ir passear comigo lá no shopping, tal, não quer ir sozinho? Vamos lá. Quem é que não gosta de gente assim? Tem alguém que não gosta aqui? Todo mundo gosta, né? Mas uma pessoa com depressão, ela tem essa disposição? Não. E aí o que acontece? Se ela não tem essa disposição, aí você fala: não vou chamar fulano, não vou nem conversar com fulano, porque chega lá, não tem assunto, está sempre para baixo, não sei o que mais, e vai deixando de lado. Essa pessoa vai se sentindo como? Isolada, excluída. Gente, exclusão, né? Nós vamos ver aqui eu estou pincelando muita coisa, né? Espero que em 2 semanas a gente consiga, viu, Terezinha? Porque o tema é muito, e vocês vão se identificando. Estou vendo pela fisionomia de vocês, que eu falo alguma coisa, alguém balança a cabeça assim, tipo, eu sei disso, exatamente isso, né? E essa questão da exclusão, nós vamos falar, a depressão, ela vai da criança até o mais idoso. Ela é democrática, ela não escolhe idade, não escolhe sexo e nem condição social, cultural, religiosa, nada. Ela vem, pega qualquer um. Então não tem dessa de preferências. Mas nos idosos, e a gente trabalha com um público maior de idosos, ela tem uma média de atingir 15% de idosos, principalmente na faixa de 60 a 65 anos. É onde tem o maior índice de idosos. Depois cai um pouquinho naqueles que estão acima dessa idade, né? Depois a gente vai explicar o porquê dessa faixa etária será mais afetada. Mas um dos motivos que ocorre a depressão idosa é sentir-se o quê? Excluído. Você era a pessoa que todo mundo chegava: e aí, o que nós vamos fazer? Nós estamos com esse problema. Mãe, o que a gente vai resolver esse problema? Como é que você acha? Pai, o que nós vamos fazer dessa forma? Aqui, né, na transmissão. E esse aqui, ó, que você está acompanhando agora, é a terceira parte da nossa palestra de hoje sobre a depressão aqui no Clube da Melhor Idade Chiquinha Gonzaga. Nós vamos ter mais 15 minutos para fechar essa palestra, porque depois eu vou me reunir com as pessoas que estão aqui presentes para algumas dúvidas e algumas questões pessoais que não podem ser divulgadas, obviamente, né, na rede. Então nós estamos aqui terminei de falar sobre os graus de depressão. Então a gente não pode comparar fulano tem depressão porque ele faz tudo isso. Por que você não faz isso? Porque a gente não sabe que grau de agravamento a pessoa se encontra em relação à depressão. E a depressão,
O que causa depressão? Isso é importante. O que leva uma pessoa a ficar deprimida? Não existe um fator único, né? Isso é o que causa a depressão. Seria fácil. Se a gente tivesse isso, a solução para o problema seria muito mais rápida, muito mais efetiva, né? São vários fatores que levam uma pessoa à questão da depressão, né? Então nós vamos apontar aqui. É um fator, a depressão biopsicossocial, né, que envolve um determinado indivíduo para que ele seja acometido pela depressão. Vamos falar no fator dentro da biossaúde, biomedicina, né? A questão da hereditariedade. Todo mundo ouve bem essa palavra, né? A questão do DNA, da nossa herança familiar. Vou dar um exemplo com uma doença muito comum, conhecida, que é de origem hereditária: diabetes. Se você tem na família pessoas com diabetes, como é que você já fica com o sinal de alerta? Você já começa a cuidar do quê? Da sua alimentação, porque você tem uma chamada predisposição para desenvolver o quê? Diabetes. Hipertensão, pressão arterial elevada. Você tem na família pessoas que têm e fazem os tratamentos. O que acontece? Você também já fica atento, então você começa a controlar a alimentação, peso, atividade física. Você fala, puxa, eu preciso fazer, porque senão eu posso sofrer com os mesmos problemas que afetaram meus familiares, que trouxeram até gravidade dentro do processo cardiovascular. Então é uma herança, aquele tipo de herança que você não quer. A gente quer herança qual? Aquela herança material, isso, né? De bens. Essa herança a gente quer. Essa às vezes falha, mas essa herança, né, genética, essa ela é bem presente, né? Então nós temos o que? A chamada predisposição. Ou seja, se você tem na família pessoas que já tiveram algum tipo de transtorno mental, nós já falamos alguns aí, né? A depressão, a TAG, transtorno de ansiedade generalizada, a bipolaridade, esquizofrenia. Você tem o que? Uma chamada pezinho ali, predisposição para desenvolver. Às vezes fica esperando o que? Um gatilho. O que é o gatilho? O que é o gatilho que vocês entendem? Não é de revólver não, mas é algo que aciona aquilo que estava guardadinho ali, essa predisposição. Pode ser o que? Uma crise financeira, familiar, afetiva, uma doença, a perda de um ente querido, né? Tudo isso pode ser um gatilho para que aquela depressão que estava quietinha ali, ela se manifeste, venha a atingir você. Então essa questão, mas você fala, bom, então se eu tenho na família pessoas que já tiveram problema com depressão, todo mundo vai ter? Não, porque é chamada predisposição. Então você vai ter na família, às vezes, tem 5 irmãos, houve um luto em relação, por exemplo, um dos pai ou mãe, afeta todos, mas todos vão ter depressão? Não. Então aí a gente vê que essa questão da predisposição é um dos fatores, e a gente não tem como medir o grau desse fator, se é elevadíssimo, se é alto, leve, médio. Cada um tem, e cada um vai reagir de uma certa forma, porque não é só o fator genético, existe também o fator psicológico, o fator social. Então, por exemplo, vou dar um exemplo essa questão mesmo familiar, né? Perdeu um dos progenitores, né? O pai ou a mãe, 5 filhos, né? Um é usuário de drogas ou álcool, né? Todos na família podem ter a predisposição. Essa pessoa que já faz uso de substância externa, ele tem um grau elevadíssimo maior de o quê? De ser acometido pela depressão, né? O outro está vivendo uma crise financeira muito grande, já teve problemas
de desemprego, dívidas. Esse tem probabilidade de desenvolver a depressão? Tem. O fator externo, social, afeta emocional. Afeta ou não afeta? Alguém já passou por dívida? Preocupação em pagar, em perder alguma coisa? Então esse fator também pode ser um gatilho. O outro, terceiro, vive uma relação afetiva muito boa, tem os filhos, né? E de repente há um problema com o casal, e aí a outra pessoa fala: olha, não quero mais viver com você. Isso pode levar a pessoa à depressão? Pode, é um gatilho, né? Predisposição, um fator, ó. E cada um tem uma história, percebeu que são todos iguais? Não são, por isso que não se cobra, não se compara. Tirem isso de vocês de ficarem comparando mesmo os filhos e netos um com o outro. Cada um tem a sua vida e tem a forma como reage diante dela. Aí temos a quarta pessoa, olha, a família aqui está presenteada, de 5, 3 pelo menos até agora. Vamos pensar no quarto. A quarta pessoa é uma pessoa ativa, trabalha, tem uma situação financeira muito boa, vive na comunidade, ajuda todo mundo, mas de repente ela passa mal, né? E é levada, né, ao pronto-socorro, e a partir daquele momento começa a se fazer uma série de exames e é diagnosticada com uma doença como o câncer. Essa pessoa, né, ela pode desenvolver a depressão? Pode. O gatilho foi a doença, né? E a quinta, olha, até agora os 4, vamos ver se o quinto escapa, né? O quinto é mais ou menos parecido com o quarto, tem uma vida muito ativa, né? Vive bem, tem um equilíbrio em todos os sentidos, né? Tá tudo em paz com ele, sofre com o problema dos irmãos, com a perda do pai ou da mãe, mas consegue encontrar um equilíbrio, uma serenidade. Então essa pessoa foi o quinto que não desenvolveu, não foi diagnosticado com depressão. Percebeu? E aí eu vou culpar esses 4 porque eles estão com depressão? Posso culpar? Não. Como eu falei, essa questão da culpa é um dos agravantes numa pessoa com depressão, da gente sempre achar um motivo. Você está com depressão por causa disso, e joga toda a responsabilidade. Doença, depressão é uma doença. Alguém é culpado, às vezes ficou doente, né? Por mais que você fale assim: olha, a pessoa está com problema pulmonar, mas ela fumou a vida toda. Ajuda esse tipo de comentário? Tem pessoas que têm problema pulmonar e nunca colocaram um cigarro na boca. Tem ou não tem? Ele está com um problema no fígado, no pâncreas, porque bebeu demais. Tem pessoas que têm pancreatite gravíssima sem nunca ter bebido, né? Então esse tipo de comentário não ajuda, pelo contrário, afunda mais a pessoa. Na hora que você precisa mais de uma mão para te tirar lá do fundo, lá do túnel, para te puxar, vem para cá, aqui tem luz. Não, você começa a apontar, a criticar, a culpar, a achar motivos. Isso não ajuda, tira isso. Se você ainda pensa assim, você daí de casa, você que está aqui presente, não é dessa forma que você ajuda uma pessoa. E a depressão, né? A gente fala desse sofrimento que é tão intenso, que muitos falam assim: olha, só sabe o que é uma depressão quem já passou por uma. Quem está fora, aí eu concordo, né? A gente tem ideia, mesmo a gente que é da área da saúde, a gente pesquisa uma série de doenças, uma série de problemas, mas quem sofre com o problema é que pode dizer a gravidade, o sentimento e a dor que carrega. O outro que está fora tem uma noção, tem uma ideia, mas ele não sabe exatamente como é. Então, essa questão da depressão, ela traz um sofrimento tão grande para a pessoa, uma falta de esperança. A falta de esperança leva o quê? Ao desespero, desesperança, que ela pode chegar ao grau mais o agravante maior da depressão, que é o quê? Suicídio. Suicídio é quando você já não encontra a perspectiva, há uma dor tão grande em você, você quer a solução, você quer sair daquele momento, mas você não suporta a dor, o sofrimento, e você fala: a única alternativa que eu tenho
é cessar a minha própria existência. Então, há um número muito grande, né? Nem todos os casos de suicídio é por causa da depressão, mas há um percentual elevadíssimo de pessoas que chegam ao suicídio em função da depressão, da falta de perspectiva, de prazer, de esperança. A depressão é algo muito sério que tem que ser tratado com seriedade, tem que ser tratado com conhecimento, né? Eliminar essas frases. Aí nós temos um fator que eu falei para vocês, biológico, hereditário. É o único, como eu disse para vocês? Não. Nós vamos entrar no segundo fator, fator psicológico, o emocional. Como eu disse, cada um age de uma certa forma em relação aos problemas, ao equilíbrio. Todos são iguais, mesmo os gêmeos univitelinos não são aqueles que são idênticos, não são iguais, tem as suas diferenças. E aí você quer que as pessoas às vezes encarem os problemas da mesma forma que o outro encarou. Não é assim, as pessoas não conseguem. Então o fator psicológico, como as pessoas lidam com o luto, com as perdas, com a separação, com as crises, é diferente. E isso, esse fator psicológico pode levar uma pessoa o quê? À depressão. O outro fator que a gente não pode deixar de lado é o fator social. Logo no começo eu dei umas pinceladas, falei que o idoso, quando ele se sente o quê? Excluído, às vezes essa questão do ser um idoso institucionalizado, né? Dentro de uma casa que não é o ambiente familiar dele, são fatores externos que podem levar a pessoa a desenvolver a depressão. Crianças, nós falamos que a depressão é democrática, pega todo mundo. Crianças que sofrem, que a gente usa tanto o termo, bullying na escola, né? Elas podem também, em função disso, também apresentarem quadros depressivos. Falei da questão do usuário de substâncias, desde as ilícitas, como a gente conhece, que são aqui, cocaína, crack, as outras coisas, e até a lícita, que é o álcool. Tudo esse uso de substância pode desenvolver na pessoa o quê? A depressão. E a gente nunca sabe se a depressão leva ao uso da substância ou se a substância também desenvolveu a depressão, mas elas caminham juntas. Eu trabalhei 10 anos numa clínica para dependentes químicos e a gente falava, olha, você vai sair daqui, mas o problema não é só a questão da dependência química, tem outros agravantes aí. E às vezes a gente encontrava muitos casos de pessoas que também tinham depressão, então tinha que cuidar do quê? Não bastava ficar longe das substâncias, das drogas, tinha que cuidar da depressão. Se eu não cuido da depressão, a depressão traz um sofrimento, e para aliviar o sofrimento eu vou atrás do quê? Da droga. Eu volto a beber, eu volto a usar drogas para fugir do problema. Então eu tenho que tratar dos dois. Você vai sair daqui, você vai cuidar da dependência química, vai cuidar da sua depressão, da ansiedade, seja outro transtorno que houver, a chamada comorbidade. O que é a comorbidade? É o agrupamento de mais de uma doença. Então não adianta tratar uma só, porque uma leva a outra. Você tem que ter esse acompanhamento duplo. E aí nós temos então esse fator externo que afeta a pessoa, né? Então são 3 fatores aí importantes que levam uma pessoa, né, a ter a depressão. O fator biológico, né, que vem dessa questão da hereditariedade, da predisposição. O fator psicológico, como ela lida com as adversidades, a habilidade que ela tem para lidar com problemas. Às vezes ela não tem essa habilidade, então por isso que não dá para julgar e falar, olha, por que a pessoa lida tão bem com esses problemas e você não lida? Cada um tem a sua característica, a sua individualidade e a sua forma de lidar com a vida. E temos o fator social, que esse agravante. Por exemplo, agora a gente fechar o nosso encontro aqui, terça-feira tem mais, a gente continua. Eu espero, eu mudei de celular aqui, para que semana que vem não tenha problema que ocorreu. Quem estava acompanhando, foi de aquecimento do celular, por isso que caiu a transmissão 2 vezes, né? E aí a gente, para fechar, né, essa questão aqui
Esses fatores somados é que trazem uma pessoa à questão do desenvolvimento, né, que causam a questão da depressão. Então você tem que olhar, observar que não é um único motivo. Quando a gente fala em tratamento, você tem que buscar às vezes qual que é, né, da onde vem essa origem, para ir mais a fundo, para que a gente realmente traga luz no fim do túnel, que isso é importante. Quero agradecer você que acompanhou, houve esse probleminha. Se você for transmitir, você pode transmitir aí os 3 vídeos, que é o que a gente realizou hoje aqui no Clube da Melhor Idade Chiquinha Gonzaga. Eu, psicólogo Celso Jardim, falando sobre depressão. Há uma luz no fim do túnel. Muito obrigado a vocês e até a próxima terça-feira às 9 horas. Bom dia. Espero aí de casa que você esteja aí com a gente acompanhando. E nós estamos falando sobre a questão da exclusão. Na depressão é muito comum a pessoa se sentir o quê? Excluída, né? Vai deixando de lado. E nós comparamos, né, na questão da depressão com o idoso. Um dos motivos que levam à depressão ao idoso é ele sentir-se excluído. E quando a gente pegando os dados estatísticos, né, do idoso institucionalizado. O que é um idoso institucionalizado? É aquele que vive numa casa de idosos, numa clínica, né? Comparado com aquele que está junto do ambiente familiar, que ainda se sente o quê? Participativo. Esse idoso institucionalizado tem um aumento de casos de depressão, mesmo convivendo com pessoas, condições mais semelhantes da mesma faixa etária, né? Mas a questão do ambiente familiar é muito importante. Então eu estou colocando isso para chamar a sua atenção, a importância, né, da família no acompanhamento de uma pessoa com depressão. É fundamental. Então, quando a gente vai falando sobre a questão do tratamento, dessa luz no fim do túnel, a gente não pode excluir a questão social. Então, nós temos aí dentro da visão, nós vamos falar detalhadamente, né, mais para frente, de como ter bons resultados no processo de recuperação de uma pessoa com depressão. A questão medicamentosa é importante, psicológica, terapêutica, e a questão social. O ambiente vai contribuir para que a pessoa saia da depressão. Então, sozinho fica tudo muito mais difícil, muito mais complicado. Oferecer outras oportunidades para uma pessoa que está com depressão é fundamental, dentro, é claro, dos seus limites. Não adianta você querer impor para ela. Você tem que fazer isso. Aliás, esta frase, você tem que fazer, gente, é uma frase que eu eliminei do meu vocabulário. Você tem que fazer, né? Essa obrigatoriedade, essa imposição. A gente tem que entender que cada um tem o quê? O seu ritmo, o seu tempo e as suas possibilidades de imediato, né? Sentir-se cobrado, a cobrança é um grande problema, como eu falei para vocês logo no começo, no primeiro vídeo, né? Que o sentimento de culpa, ele vem quando a gente o quê? Cobra. Então você quer uma atitude o quê? Mais proativa da pessoa, que ela consiga ter disposição. Vou dar o exemplo de arrumar a casa, que é um dos fatores que começa a se perceber quando uma pessoa entra num processo depressivo. Ela vai perder a vontade de fazer tudo o que ela fazia antes. Cozinhar, fazer a comida, ela já não tem mais vontade, né? De ir preparar, perde até às vezes o prazer de comer, né? O sabor, arrumar a casa, o trabalho, ela vai deixando de lado, começa a faltar. Se ela tem uma atividade, né? Quando a gente pensa no nosso público, né? Essas atividades de clube, como aqui da Chiquinha Gonzaga, ela deixa de frequentar o grupo, ela vai se isolando, já está sinalizando que ela está vendo uma alteração do comportamento que pode ser proveniente do quê? De um estado depressivo. E aí cobrar e chegar, olha, você tem que ir, você tem que fazer,
Aí você acha que está ajudando, mas está o quê? Prejudicando, porque você está cobrando da pessoa, e ela tem vontade de estar no meio das outras pessoas, se divertindo, voltando às atividades, mas ela não tem o quê? A energia necessária para realizar isso. E o fato de se cobrar, isso acaba sendo prejudicial. Então esse olhar em relação a uma pessoa que está mudando o comportamento é fundamental. Deixa eu pegar aqui para não perder. E a depressão, né? Quando a gente fala de depressão, não dá para falar assim, toda depressão é igual? Não é, né? Existem graus de depressão, né? A depressão todo mundo entende, eu acabei não falando o principal, né? Porque todo mundo sabe o que é depressão? Não sei. Então vamos só refechar. Depressão o que é? É uma alteração do comportamento de uma pessoa, dentro de tudo que eu falei aqui, né? Que traz prejuízo emocional, social para essa pessoa, né? Então ela vai perdendo aquilo que era rotineiro na vida dela, aquilo que era prazeroso, vai alterando o comportamento. Isso é a depressão, né? E a depressão ela tem graus. Temos a depressão leve, a média e a grave e gravíssima, né? Então são estágios. Às vezes a pessoa fala, mas fulano tem depressão, mas ele trabalha, ele estuda, né? E por que você não faz isso? Né? Aí o que nós estamos fazendo? Comparando, achando que depressão é tudo igual, e não é. Você não sabe o estágio, o grau que aquela pessoa está da depressão. Aquela outra pessoa talvez esteja com uma depressão chamada de depressão leve, então ela consegue ainda viver uma rotina diária, né? Mas o outro, a depressão dele está tão grave que ele não consegue levantar da cama. E há os estágios mais graves da depressão, em que a pessoa começa a ter uma associação com outras doenças, com outros transtornos, como a bipolaridade, a esquizofrenia. Começa a apresentar traços dessas outros transtornos. Então, por exemplo, ela pode chegar a ter delírios e alucinações. O que é delírio e o que é alucinação? Delírio é um pensamento fantasioso. De repente, eu acho que eu sou, por exemplo, eu sou o príncipe Charles. Nós pegamos, né? Lá da Inglaterra. Eu começo a achar que sou uma outra pessoa. Eu começo a achar que eu tenho poderes especiais. Olha, eu sei que se eu colocar a mão aqui na Neuza, eu vou curar a dor do ombro dela, porque eu estou acometido por um poder. Veio uma luz, né? Eu recebi uma energia que agora eu tenho como fazer isso, né? Então é delírios. Eu começo a achar que alguém está me perseguindo. Olha, eu vi que tinha alguém atrás de mim, que vocês não viram? Passou uma pessoa aqui atrás, né? Eu estou sentindo que tem uma pessoa atrás de mim, estou sentindo que estou sendo perseguido, né? E alucinações, pode ser auditivas, pode ser visuais ou táteis. Ela sente no corpo. O que acontece? Ela começa a ouvir vozes. Olha, falaram para mim que eu tenho que, por exemplo, subir no telhado e lá ficar 3 horas pegando sol. A voz está falando para mim isso. A voz está falando para ir lá e dar uma surra no fulano de tal. Começa a ver o quê? Alucinações auditivas. Ou começa a visualizar. Eu começo a ver coisas. Olha, toda noite aparece um senhor de capuz, ele conversa comigo, ele tem me orientado bastante coisa, tem me ajudado até nas tarefas do dia a dia. O imaginário. Isso numa depressão de gravidade maior. Sabiam disso, gente? Né? E aí, olha a situação. A própria bipolaridade, né? O que é a bipolaridade? É a mudança de humor repentina e extrema. A pessoa de repente se encontra de um jeito que ela não tem vontade para nada,
não quer realizar nenhuma atividade, e quase que de um momento para outro ela sente uma energia, ela quer fazer tudo, né? Então ela tem aquela energia, ela quer participar, ela critica os outros, ela se dispõe a fazer, enquanto ela está no foge no chamada mania, né? Naquela disposição, aquela energia. De uma hora para outra aquela energia, puf, e ela cai na depressão. Cadê fulano? Ah, sumiu. A gente que trabalha com liderança, né, Terezinha? Né? Isso a gente se depara às vezes, né? São casos não muito comuns, mas pode existir pessoa que vem, se dispõe a fazer tudo, ajudar, aí de repente ela não sai mais de casa, aí você entra em contato e a pessoa fala: eu não estou bem, eu ando meio para baixo, me desculpa, não tenho ido aí, não vai dar para ajudar. Aí depois de um tempo ela volta aquecendo de novo. Estou fazendo uma pausa aqui, gente, porque está dando aquecimento no celular. Ele está pedindo para eu aguardar 20 segundos.